Eu sou uma pessoa que valoriza muito a criatividade, a originalidade, não só no cinema, mas eu acho que em qualquer área da vida, sabe? No cinema, especificamente, eu já tô cansado de ver aí tantas prequelas, sequências, reboots, remakes de sucessos do passado. E aí veio a onda dos live actions, né? Poucos deles trazendo algum frescor com relação ao filme original. Por tudo isso, coloque-se no meu lugar. Quando eu tive a oportunidade de assistir o live action de Como Treinar o Seu Dragão, imediatamente eu pensei, eu acho que eu vou deixar passar. Eu sou Marcelo Chaves, eu tenho um plano, mas então, sobre o que é esse vídeo? É sobre a animação original? Negativo, porque apesar dessa vontade inicial, levado por um sentimento de curiosidade e talvez de nostalgia aí pelo filme original, que eu já adorava, aí eu acabei indo lá conferir o último exemplar dessa então nova forma de Hollywood de requentar projetos e fazer um dinheirinho fácil. E não é que eu tava certo em seguir os meus instintos. O novo Como Treinar o Seu Dragão é a melhor das versões live action já produzidas até então. O curioso é que isso não se deve ao aspecto inovador, mas porque ele parte de um raciocínio que é, olha, se a gente vai contar essa história aqui no mundo real, então a gente vai usar elementos que sejam os mais reais possível. O diretor Dean DeBlois, que também comandou as animações, ele ficou responsável pelo projeto. E eu acho que isso foi um acerto, porque se ele foi o grande responsável por dar vida a esse universo, então ninguém melhor que esse diretor para transformar tudo aquilo em realidade. E nesse ponto o filme brilha. Usa locações reais na grande maioria das cenas, e que locações, diga-se de passagem. E conta com a contribuição do experiente Bill Pope na direção de fotografia, para que tudo aquilo aparente ser fantástico, mesmo se tratando de cenários, atores. Ah, mas os dragões são CGI. Sim, mas até eles possuem ali uma aparência, características que os deixam até um pouco mais palatáveis, não ficam estranhos, né, dentro desse ambiente. E quem também está de volta é o ator Jared Butler, que fez a voz do mesmo personagem na animação, é o Estoico, pai do Soluço. Olha, eu ouso dizer que é a melhor atuação do Butler desde o Leônidas lá de 300. O estoico ele é muito intenso, cheio de presença, mas é sensível também em determinados momentos e se emociona. O Butler consegue domar muito bem essa mistura toda e dá para esse personagem esse lado humano, humano no sentido de pessoa real, né? Que é necessário para o filme funcionar. E por falar em ser humano, seja um bom exemplar da nossa espécie, deixa aí o seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal e ativando as notificações, você não vai perder nenhuma análise sobre os principais lançamentos do cinema no Brasil. O essencial e o grande diferencial dessa versão é então essa profundidade que o filme ganha, justamente por conta do aspecto cinematográfico e das atuações. Na animação, as atuações elas são fabricadas, vamos dizer assim, para corresponder às emoções que visam transmitir. Num live action, a interpretação é responsabilidade de cada ator e atriz em cena, por mais, né, que a direção dê o caminho. E aí cada um deles vai trazer sua experiência, sua técnica, sua sensibilidade para o projeto, em vez da gente ter vários personagens ali animados, né, seguindo uma mesma linha. Então essa mudança, quando ela é bem aproveitada, como é o caso de Como Treinar o Seu Dragão, faz uma diferença gigantesca. Por isso essa versão parece até emocionar mais do que a anterior, precisamente porque ela é mais cheia de vida. E não é o Butler só que representa isso, né? O Mason Thames como Soluço é muito bom. Ele tem carisma, tem naturalidade, tem competência. A Nico Parker como Astrid não fica atrás. É muito incrível a bravura, a individualidade da personagem na atuação dela. O elenco de apoio ali, com os outros jovens, engraçadíssimo, que basicamente vão servir para isso, né? Para um alívio cômico. É ótimo. O Nick Frost como Bocão, sensacional também. Enfim, a escalação desse filme pra mim, ó, irretocável. E eu poderia encerrar esse vídeo por aqui, mas eu acho que vale muito a pena falar do roteiro de Como Treinar o Seu Dragão, que eu considero
sensacional, né? Basicamente não há nada de novo nesse, até os diálogos são exatamente iguais. Mas parece que a produção em live action ela engrandeceu também essa narrativa. Bom, aqui eu vou mencionar um ou outro ponto do filme, ok? Mas assim, eu nem considero isso spoiler, porque, olha, se você em 2025 ainda não viu o original, o que é que você tá fazendo da sua vida? O roteiro de Como Treinar o Seu Dragão traz uma narrativa do tipo clássico, com um protagonista de característica muito bem definida, que é de ser alguém rejeitado, inadequado, e passa por um arco de transformação claro. O conflito central também é muito bem definido. Então, dentro dessa estrutura, o filme consegue ligar todos os elementos de uma forma assim, muito orgânica. O longa em nenhum momento se torna tedioso, a construção dos acontecimentos ela está sempre escalando na direção do conflito. Então, por exemplo, quando o Soluço está sendo bem sucedido ali em montar o Banguela, a Astrid descobre o segredo dele, que cria um problema. Quando ele iria completar o último desafio, né, o dragão se enfurece e aí o Banguela surge para salvá-lo. Acaba sendo capturado. O que leva o Soluço ao que a gente chama de low point, que é quando o personagem sofre uma queda considerável nesse processo de transformação, né, na sua jornada. E aí, pouco depois disso, tem uma das melhores cenas do longa, que é o diálogo entre o Soluço e a Astrid, em que ela pergunta por que ele não teve coragem de matar o Banguela. E ele responde, porque eu me vi nele, eu também estava assustado. Esse paralelo que o roteiro cria entre ele e o Banguela é fantástico. É a definição de empatia. O Soluço parou para ouvir o Banguela naquele momento dramático e percebeu que eles dividiam aquele sentimento. Ora, e aí que tipo de pessoa seria ele, né, que era rejeitado pelos outros jovens por ser diferente, que não tinha confiança do Bocão lá na ferraria, e pior, que jamais era ouvido pelo pai, apesar de muito insistir, né? Que tipo de pessoa ele seria se ele não demonstrasse empatia por aquele ser? E ainda a ótima escolha em fazer com que o Soluço também, né, tenha uma parte do seu corpo amputada, criando uma conexão ainda mais direta entre os dois e combatendo, ajudando a combater o preconceito, né, contra pessoas com deficiência. Aliás, isso é algo que o filme faz desde o começo, né, mostrando ali várias pessoas da comunidade, mostrando que eles ainda têm valor, né, e na verdade perder uma parte do corpo para um dragão era inclusive digno de honraria, né? Então, indo além, o Soluço também ganhou o seu troféu, mas um troféu que veio através de uma atitude muito mais corajosa e nobre. Para finalizar, um conselho. Se você tiver a oportunidade de ver Como Treinar o Seu Dragão junto com a criança, ó, fala com ela sobre a necessidade de ouvir e de se fazer ser ouvida, tá? Caso contrário, se você está indo sozinho, né? Nós adultos, como às vezes crianças que não desenvolveram completamente algumas habilidades, também vamos ter muito o que absorver de Como Treinar o Seu Dragão e das lições que ele deixa.